Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus. Nós temos esta oportunidade bonita de escutar sempre a Palavra. A Palavra é sempre como um fogo que arde em nosso coração, nos ajudando a experimentar o amor de Deus por cada um de nós. Deus fala conosco e fala porque nos ama. E nós, como seus filhos e filhas, sentindo-nos amados pelo Senhor, queremos e desejamos ardentemente escutar a sua voz. Por isso vamos juntos fazer este exercício da escuta da Palavra de Deus, que tanto nos orienta e nos ajuda a seguir o nosso caminho de fé. Te convido neste momento a abrir o seu coração, a abrir os seus ouvidos e permitir que esta semente da Palavra de Deus possa crescer e produzir muitos frutos. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite, ouviu-se um grito: "O noivo vem aí, saí ao seu encontro." Todas as virgens levantaram-se, então, e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se." As prudentes responderam: "De modo algum. O azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós." Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias. E fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, abre-nos." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos no finalzinho do Evangelho de São Mateus, e o Evangelho começa a falar das realidades últimas do Reino de Deus. O Evangelho de hoje nos fala de prontidão, de vigilância, de cuidado, de estar prontos para a hora da vinda do Senhor. Por meio desta parábola tão conhecida por nós, parábola das 10 virgens, mas nos coloca em atitude de atenção e de escuta. Por isso eu te convido a abrir o seu coração e permitir que esta palavra nos provoque e nos ajude também a nos colocar em atitude de prontidão. O Evangelho começa falando assim: "O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo." É importante a gente recordar que parábola é sempre o uso de uma linguagem simples, comum, que as pessoas podiam compreender porque é uma linguagem do seu dia a dia, mas para falar das realidades do alto, das realidades do céu, das realidades de Deus. Então aqui o Evangelho utiliza esta imagem das 10 virgens que saem ao encontro do noivo com as suas 10 lâmpadas. É interessante porque esta metáfora do noivo já é muito comum no Antigo Testamento, a metáfora matrimonial que era utilizada para falar da relação de Deus com o seu povo, onde Deus era o esposo e Israel, o povo de Israel, era a esposa. Portanto, aqui existe este pano de fundo desta metáfora nupcial. O noivo é o próprio Jesus, e estas virgens representam o povo, representam cada um de nós, a Igreja, o novo povo de Deus, a nova esposa que vai
ao encontro do noivo, que é Jesus. Por isso estejamos atentos a esta imagem, a esta metáfora matrimonial, que é o pano de fundo do trecho que nós ouvimos. Em seguida, o Evangelho dá uma notícia. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. E aqui a gente já precisa se perguntar se essas virgens representam o povo de Deus, o novo povo de Deus, a igreja, cada um de nós. Com quem nós nos identificamos? Com as insensatas ou com as prudentes? É preciso que avaliemos as nossas atitudes e vejamos com quem nós nos identificamos. Em seguida diz o Evangelho: as insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. É interessante porque aqui exige este cuidado de levar o azeite. Mais à frente, a gente vai refletir sobre o que é este azeite que mantém a chama das lâmpadas acesas. Por isso estejamos atentos. Diz o Evangelho: atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Recordando, nós estamos num trecho do Evangelho que nos fala de prontidão, de vigilância, pois o Senhor vem ao nosso encontro. Nos fala das realidades últimas, onde o Senhor, o Filho do Homem, vem ao nosso encontro e como Ele vai nos encontrar. Por isso, o Evangelho sublinha essas duas realidades, cochilando e dormindo. Metaforicamente, nós também muitas vezes podemos nos encontrar nessa situação, cochilando e dormindo, isto é, quando estamos dispersos, quando não estamos atentos àquilo que exige de nós o reino de Deus. Então vejamos se nós também muitas vezes não nos encontramos cochilando e dormindo, dispersos, distraídos do caminho que o Senhor nos propõe. Diz o Evangelho: meia-noite ouviu-se um grito, o noivo vem aí, saí ao seu encontro. E aí o Evangelho nos surpreende, porque diz que todas as virgens se levantaram, trataram de aprontar as lâmpadas, mas as insensatas não tinham o azeite para manter acesa a chama das lâmpadas. E aí elas recorrem às prudentes. Pede um pouco do óleo das prudentes para que a chama de sua luz seja acesa. Às vezes nos estranha a atitude das virgens prudentes. Diante do pedido daquelas insensatas que não tinham mais o azeite para manter acesa a chama de suas lâmpadas, elas disseram que de forma alguma poderia compartilhar do seu azeite. Ora, nós sempre falamos que o cristianismo é partilha, é compartilhar aquilo que nós temos. E de repente nós ouvimos uma parábola onde as virgens prudentes recusam compartilhar do seu azeite. O que significa isso, meu irmão e minha irmã? Isso não significa uma atitude de egoísmo e muito menos está diminuindo a importância da partilha. O Evangelho está chamando a atenção para uma dimensão profunda, dizendo que muitas coisas somente nós podemos fazer por nós mesmos. Este azeite que mantém acesa a chama das lâmpadas é o azeite da fé, do amor, da esperança. Por mais, meu irmão, minha irmã, que nós ajudemos outras pessoas no caminho da fé, do amor e da esperança, somente cada pessoa pode alimentar o seu próprio coração com a fé, com o amor e com a esperança. Como você tem cuidado deste azeite que mantém acesa a luz da sua lâmpada? Como você tem cuidado da sua fé, do seu amor e da esperança no seu coração? Portanto, se recorde, aqui nós não temos uma atitude egoísta das virgens prudentes. Ao contrário, o Evangelho quer chamar a nossa atenção que somente nós podemos fazer algumas coisas por nós. A comunidade, as pessoas podem nos ajudar, pode estender as mãos, mas somente eu posso decidir crer. Somente eu posso decidir amar. Somente eu posso decidir esperar. Ninguém pode crer, amar e esperar por mim. É uma atitude minha. E é este o azeite que mantém acesa a chama da minha lâmpada. Por isso verifique, meu irmão, minha irmã, se não está faltando para você o azeite para manter acesa a chama da sua lâmpada. Não deixe se apagar a chama da sua lâmpada. O noivo vem. O final do Evangelho é justamente isso. O noivo está chegando, as virgens prudentes
como estavam preparadas, entram para o banquete nupcial e as virgens imprudentes, insensatas, ficam de fora. Gritam para entrar, mas já é tarde demais, as portas já estão fechadas e o noivo diz: não as conheço. Cuidemos, meu irmão e minha irmã, para que estejamos prontos quando o noivo chegar. O noivo é nosso Senhor Jesus Cristo e nós precisamos estar com as lâmpadas acesas, sempre com o azeite do amor, da fé e da esperança. Diante desta mensagem bonita do Evangelho que nós ouvimos hoje, que exige de nós prontidão, atenção, manter sempre acesa a chama da nossa lâmpada, e este azeite que mantém acesa esta chama é o amor, é a esperança, é a fé. Por isso nós queremos concluir este nosso momento de escuta e reflexão da Palavra de Deus, nos dirigindo ao Divino Pai Eterno e fazendo a nossa oração. Divino Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje a graça de fortalecer a nossa fé, aumentar o nosso amor e a nossa esperança. Que a mensagem do Evangelho que hoje ouvimos, ó Pai Eterno, nos ajude a caminhar unidos ao Teu Filho Jesus. Nos ajude a estar sempre em atitude de vigilância e prontidão para permitir que Jesus nos encontre com o coração aberto para acolhê-lo e deste modo entremos juntos para celebrar a festa da salvação. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.